E nesta edição do Agricultura BR nós vamos falar sobre o Confina Brasil e que deve aí mapear 40% do rebanho confinado em todo o país. Também vamos falar sobre pecuária de corte e como que tem tido as valorizações para a carcaça bovina aqui no Brasil. E para falar a respeito destes temas ligados à pecuária, eu vou conversar com Alcides Torres, que participa ao vivo conosco hoje, o titular da Scott Consultoria. Também vamos falar do início do vazio sanitário da soja em alguns estados brasileiros, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São alguns dos assuntos de hoje aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 15 de junho. Que bom estar contigo e levar a partir de agora as notícias, as informações que são importantes para o seu negócio. Você que nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, também pela NEL TV no Paraguai e aqui no Brasil também, uma TV por assinatura, pelo portal sba1.com, o portal das notícias do agronegócio brasileiro, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Obrigado a todos e a partir deste momento, sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul com a TV Imaculada, que está linkada aqui no Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de pecuária. Vamos falar de alguns temas, alguns assuntos que são importantes para o desenvolvimento do setor. Vamos falar sobre confinamento, vamos falar a respeito de valorização, da relação da recuperação econômica no Brasil. Pelo menos o primeiro trimestre mostrou um índice um pouco melhor. Também sobre como que o pecuarista está negociando. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, que já está comigo. Olá, Alcides, obrigado pela sua participação mais uma vez. E eu quero começar o programa de hoje falando a respeito do Confina Brasil, esse monitoramento aí de boa parte do rebanho confinado no país, como que esse trabalho será feito e qual que é a importância dele para se entender um pouco melhor dessa atividade. Boa tarde, Alcides, seja bem-vindo. Não tivemos as condições ainda para conversar com o Alcides Torres, ele não estava nos ouvindo. Vou pedir para a minha equipe aqui afinar aí a questão para o Alcides Torres poder nos ouvir, a gente poder bater esse papo aqui sobre pecuária, sobre mercado. Lembrando que nós vamos falar sobre vários temas que são ligados à economia, que são ligados aos procedimentos da cadeia produtiva da pecuária de corte bovina no país. E, claro, você ainda vai ter as informações, né, as análises de mercado para soja, milho, tem Estados Unidos, soja caindo na Bolsa de Chicago, milho também, os resultados dos relatórios que foram divulgados no final da tarde desta última segunda-feira. Por enquanto, você confere comigo cotações de mercado. E agora sim, nós temos condições de conversar com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria. Vamos falar aí sobre a pecuária brasileira, negociações e vamos começar falando sobre confinamento, Alcides. Eu queria saber um pouco mais a respeito do Confina Brasil, esse trabalho que deve monitorar boa parte dos animais confinados no país. Como que ele será realizado? Qual que é a importância para se entender melhor esse setor? Boa tarde, Alcides. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. O Confina Brasil é uma expedição, já é a segunda edição que a Scott Consultoria está fazendo, e ela tem por objetivo recolher informações da pecuária intensiva no Brasil, né? Gado confinado e gado semi-confinado. Tá? Ou seja, pegar aqueles números que a gente fica repetindo, né? E conferir se eles são realmente
verdadeiros. Nós vamos mapear aproximadamente 40% do gado confinado no Brasil, 2/5, não é? Sendo que desse total 20% a gente vai fazer visitas em loco, em 3 expedições, e 20% a gente vai atualizar os dados que nós colhemos no ano passado. A ideia é, em 5 anos, a gente ter um verdadeiro censo da pecuária intensiva no Brasil. Alcides, é claro que esse trabalho começa a ser feito e, se tratando dessa pecuária intensiva aqui no país, indo já para o 2º ano desse trabalho, já dá para ter uma ideia sobre o Brasil que confina animais, ou seja, a pecuária brasileira que confina animais? Você acredita que tem expandido esse tipo de atividade no país? A intensificação da pecuária é vamos dizer assim, uma imposição da sociedade, não é? A gente tem que produzir mais em menos área, não é? Inclusive para a preservação dos remanescentes florestais. E a pecuária brasileira é profissional, viu, Fabiano? Os números que a gente pega são números top de linha, e o desempenho do confinamento e do semi-confinamento no Brasil, da rotação de pastagens, ele supera até países desenvolvidos, regiões pecuárias desenvolvidas, tais como Austrália, Argentina, Estados Unidos e Europa. Tá certo, Alcides, e eu quero conversar com você também a respeito das questões ligadas à pecuária brasileira, agora falando um pouco mais de mercado. E eu tenho observado nas últimas semanas, aqui a equipe do Canal do Boi, juntamente com a nossa equipe, que nós temos visto uma firmeza, pode-se dizer assim, na carcaça de bovinos negociadas no Brasil, isso pensando numa média de valores, considerando os principais estados. Como é que vem essa questão no Brasil agora, Alcides, na sua avaliação? Bom, com relação à carcaça, não é? O peso da carcaça brasileira ele tem aumentado, não é? Tanto é que há 30 anos a gente mandava para o abate um boi de 16 arrobas e meia, 16 arrobas, e hoje a gente está mandando para o abate bovinos entre 18 e 20 arrobas, tá? Então, naturalmente, você vai ter uma carcaça mais pesada. Esse também foi um dos resultados do Confina Brasil do ano passado. E se você quiser acompanhar, você vai no www.confinabrasil.com ou no Instagram, @confinabrasil. Agora, com relação a esse aumento de peso, ele também já é uma resposta à adoção de tecnologia, e vem também em função de estímulos econômicos, né? Mesmo porque o animal de reposição subiu de preço e o terminador precisa agregar mais peso à carcaça para fazer frente à elevação da arroba dos bovinos para a reposição. Alcides, há algumas semanas o IBGE ele divulgou os números para o 1º trimestre no Brasil e apresentou uma recuperação no crescimento econômico que colocou a economia brasileira nos patamares que estavam antes do início da pandemia. Portanto, números positivos em relação ao crescimento econômico, principalmente do PIB, no 1º trimestre deste ano. Você acredita que esses números, principalmente se confirmando agora no 2º trimestre, e a economia andando dessa forma, dá suporte para o consumo de carne bovina e, principalmente, abre espaço para que se tenham novas altas, inclusive para que o mercado possa absorver novas altas no cenário interno brasileiro? Esses números são estimulantes, não é? Só que essa riqueza, quer dizer, quando sobe o PIB, a gente está dizendo que aumentou a riqueza da população, não é? Isso precisa ser transferido para a população. Nós não sentimos isso ainda. A gente tem uma queda do consumo de carne bovina, e a gente, como você bem disse, agora a gente está em plena entre-safra do capim, em plena entre-safra do boi gordo, e a cotação da arroba tende a subir, tá? Mas a gente está também com uma oferta menor, sabe? Então, existe um conjunto de fatores
que estão se equilibrando. De qualquer maneira, nesse período de pandemia, o agronegócio brasileiro ele apresentou crescimento, o PIB do agronegócio sempre foi positivo, e nós conseguimos, em certa medida, bancar, vamos dizer assim, o desenvolvimento brasileiro. Se você pegar as outras indústrias, né, comércio, a indústria, serviços, todos eles tiveram um desempenho negativo e o agronegócio não. O agronegócio teve um desempenho positivo. Alcides, falando um pouco a respeito dessas questões que impactam o pecuarista na fazenda. Você citou, né, o preço da reposição, os animais de reposição continuam com valores em alta, inclusive as altas para os animais de reposição são maiores do que aqueles que nós vemos para a arroba ou a estimativa que se tem para a arroba de boi gordo aqui no Brasil. Temos também os outros insumos, que tem um custo menor, mas acabam fechando ali a conta do pecuarista. Mesmo com valores hoje que para alguns são considerados altos, para outros deveria ser mais elevado ainda, nós temos uma questão de margens para o pecuarista que precisa ser vista com muita atenção. Né? Mesmo com o valor de arroba mais alto, está gastando-se muito mais. Como melhorar essas margens, falando de negociação, mas como melhorar essas margens hoje do pecuarista para que elas fiquem ainda melhores? Bom, bem colocado, viu? Os preços estão muito bons, né? Historicamente, a gente tem batido recorde de preço, mas os custos também subiram, tá? A nossa política cambial de manter o real desvalorizado e o dólar valorizado é um estímulo à exportação, e a gente tem exportado bem, né, no que diz respeito ao agronegócio. A gente tem batido recorde de exportação de carne bovina, de carne suína, de soja, milho, enfim. E isso acaba encarecendo. Se de um lado ajuda a exportar, o dólar elevado ele penaliza a importação, né, e tudo que a gente consome no campo. Agora, com relação a então os custos subiram e a margem vem se estreitando. De qualquer forma, a expectativa para esse semestre é de preços altos para a arroba do boi gordo e margem de lucro para o pecuarista. Temos uma mudança no que diz respeito ao confinamento, né? Confinamento de menor porte, os donos desses rebanhos eles estão desistindo de confinar e transferindo as suas boiadas para os boiadeiros, né, para os confinamentos de maior porte, que tem escala de produção e consegue dessa maneira fazer ter um custo mais barato, sabe? Então a gente vive alguns paradoxos, né? A gente tem fazendeiros deixando de confinar e tendo fila nos boitéis para pôr boiada, tá? De qualquer maneira, a gente imagina que a quantidade de cabeças confinadas ao longo desse ano seja semelhante à de 2020, viu, Fabiano? Alcides, falando desse fator, você acabou de falar a respeito da expectativa para o semestre de 2021, segundo semestre, e a expectativa do pecuarista de maneira geral é que se tenham valores bem mais elevados e pelo que nós temos conversado com o cliente do Canal do Boi, com telespectadores do Canal do Boi, há muita dificuldade em relação à pastagem disponível para os animais. A quantidade de animais ela é menor daquilo que está sendo trabalhado para outubro, para novembro, ela é menor e temos a dificuldade também de alimentação, seja por disponibilidade de pastagens, os estados, os maiores produtores sofreram bastante com a questão climática, com estiagem, isso trouxe um impacto bastante expressivo sobre as áreas de produção e, claro, os grãos ficaram com preços proibitivos, digamos dessa maneira, apenas grandes confinamentos conseguiram travar negócios ou têm as suas próprias produções para conseguir converter em carne. Dentro deste cenário, como que você acredita que será a oferta de boi gordo para aqueles meses no qual normalmente vemos as maiores altas e em relação aos preços também, o que deve acontecer com eles naquele momento, Alcides? Olha, você está fazendo perguntas difíceis, viu? Uma das soluções, eu esqueci de acrescentar na resposta anterior, é a adoção de tecnologia, tá? E a tecnologia que dá recurso. A produção sem o uso de conhecimento fica cada vez mais difícil, e o mercado está dizendo isso, tá? Então, uma das alternativas para melhorar sua margem
econômica é uso de tecnologia, evitar desperdício. Tá? Nós devemos ter um ano seco esse ano, né, um ano de deficiência hídrica. Está pintando aí racionamento de energia elétrica por falta de geração de energia em função da seca. Né? Então, o pecuarista, não só o pecuarista, mas a agricultura de maneira geral vai enfrentar um segundo semestre difícil. Tá? A solução é reserva de comida para a seca. Tá? Então, aquele grupo de produtores que se preveniu, fez reserva de alimento, fez silagem de milho, silagem de capim, fez diferimento de pastagem, se preparou para esse momento difícil, ele vai se sair bem. Tá? Agora, os custos subiram mesmo e o nível de oscilação é outro patamar. Tá? E isso deve continuar assim até o ano que vem, viu, Fabiano? Esse ciclo de alta deve se estender ao longo de 2001, entrar em 2022 e só arrefecer lá em 2023, sabe? E esse é o desafio. Agora, o que se espera, vamos dizer assim, eu não vejo por onde o grão abaixar de preço, então uma das alternativas é a produção própria de alimentos, né? Feno, silagem, capim de boa qualidade, fertilização do solo, né? Todo um conjunto de tecnologias que fazem que o capim fique perene, tá? Ou seja, é uma resposta muito difícil com várias alternativas, né? Certamente, o que a gente vai ver? Todo aquele pessoal que tem boi em pasto vai buscar socorro em alternativas clássicas, como da cana-de-açúcar, picada, capineira, essas coisas todas, porque se confirmado as previsões meteorológicas, nós teremos aí um segundo semestre difícil, viu, Fabiano? Tá certo, Alcides Torres, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. Um grande abraço, bom trabalho, boa saúde a todos. A você também, Alcides, e a toda a equipe da Scott Consultoria. O assunto é soja a partir de agora no Agricultura BR. Vamos falar a respeito dos negócios lá no Chicago, como é que isso tem refletido aqui, as lavouras norte-americanas. Mas eu começo falando sobre Brasil. Isso porque aqui no país, alguns dos principais estados produtores de soja dão início ao seu período de vazio sanitário, que é fundamental para se evitar a ferrugem asiática. É por isso que a gente vai conversar agora pela internet, ao vivo, com Renan Tonazelli, diretor técnico do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Renan, obrigado pela participação, por estar aqui conosco no canal do Boi, um prazer tê-lo. Como que o estado do Mato Grosso tem se preparado para esse período? É um período extremamente importante, trouxe resultados também nas outras safras. Como é que foi o número de casos, focos de ferrugem asiática na última campanha? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos os amigos aí da Agricultura BR, obrigado pelo convite. Realmente, o estado de Mato Grosso é muito importante esse período do vazio sanitário, nós temos trabalhado aí incansavelmente todos os anos, né? E essa última safra, a última fiscalização que nós fizemos não foi diferente. Nós chegamos aí a uma média de 4.500 fiscalizações, né, na safra passada, né? Encontramos problemas apenas em 22 áreas, então foi uma média muito boa. Isso demonstra que o produtor tem entendido, na verdade, a necessidade do vazio sanitário e tem entendido essa medida sanitária para o estado de Mato Grosso. É muito importante que a gente continue dessa forma. E eu acredito que nós vamos avançar ainda mais. Eu acredito que agora nessa safra, que a projeção nossa é que a gente consiga fazer 5.000 fiscalizações, e eu acredito que a gente vai diminuir até esse número de autos de infração. Como é que é feita essa fiscalização, Renan? A fiscalização, hoje nós temos em média de 200 profissionais do Instituto de Defesa
aqui do Mato Grosso a campo, então é uma quantidade de pessoas realmente muito grande, né? O nosso trabalho é voltado a essa fiscalização agora nesse período do dia 15 de junho ao dia 15 de setembro. A gente tem um projeto de visitar 5.000 propriedades, a gente elenca os municípios produtores. Hoje nós estamos aí com propriedades cadastradas na faixa de 13.027 propriedades, então é um número expressivo, são 9 milhões e 5, né, 9,5 milhões de hectares de soja plantados no estado. Então nós vamos aos municípios, adentramos nas propriedades e vamos andando toda a propriedade, verificando se tem a presença de soja viva ou não, né? Esse é o nosso trabalho. A gente vai dar todos os talhões, principalmente nas áreas mais úmidas, né? O nosso fiscal ele já conhece o município dele, já trabalha com esse produtor ao longo dos anos, né? E ele já vai direto, na verdade, onde a gente sabe que possivelmente pode ter germinação de soja involuntária, né? E também os plantios fora, né, que pode ocorrer, que a gente também sempre está de olho. Tá certo, Renan. Eu quero agradecer a sua participação no canal do Boi, no Agricultura BR. Um grande abraço a você e a toda a equipe por aí. Obrigado, obrigado. Um grande abraço para todos também. Tá certo, é o estado do Mato Grosso, dando início ao período de vazio sanitário da soja. A Agricultura BR daqui a pouco fala sobre as questões ligadas ao vazio sanitário da soja. Em outros estados, vamos receber e conversar com outros entrevistados aqui no nosso estúdio, online, né? Através da internet, que ajuda muito a gente a conversar com as pessoas. Vamos saber se eu tenho condições agora de já começar o nosso bate-papo sobre o vazio sanitário da soja no Mato Grosso do Sul, assim como o estado do Mato Grosso que vimos há pouco. Ele começa nesse dia 15 de junho e segue até o dia 15 de setembro. Bom, para falar então a respeito do vazio sanitário da soja, esse período importante para se evitar focos de ferrugem asiática, nós vamos conversar agora pela internet com Daniel Ingold, ele que é diretor-presidente do IAGRO, que é a Agência de Defesa Sanitária aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver se o Ingold está me ouvindo. Daniel, você me ouve? Está me ouvindo, sim? Daniel, boa tarde a você, é um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como que o Mato Grosso do Sul está tratando essa questão vazio sanitário, sempre tão importante para garantir a sanidade das lavouras sul-mato-grossense? Boa tarde, seja bem-vindo. Nós não tivemos, o Daniel não estava nos ouvindo, não tem problema, daqui a pouco a gente conversa com ele ao vivo aqui no Agricultura BR. Bom, sigo falando de soja e agora eu falo sobre soja na questão internacional. Nesta última segunda-feira, ao final da tarde, nós tivemos a divulgação de 2 importantes relatórios, tá? Eu vou trazer aqui para você, com dados, detalhes, o relatório de acompanhamento de lavouras. E ele teria uma informação altista em relação ao mercado. Mas eu já te antecipo que o outro relatório, o relatório que mostra como é que foram os embarques dos Estados Unidos em relação ao período da semana encerrada na última quinta-feira, esses foram ali, de certo modo, limitantes para uma possível alta de soja em Chicago, que seguia caindo. Olha só, houve um recuo na qualidade das lavouras norte-americanas. As lavouras de soja tiveram um avanço na semeadura, está quase concluso, e pioraram a qualidade. É o que eu mostro agora, soja nos Estados Unidos, nós temos aqui os números que mostram o que acontecia com a semeadura da soja norte-americana. Olha só, na média, 88% dos últimos 5 anos, 88% já estavam semeadas no dia 13 de junho.
Ano passado, na mesma data, eram 92% e agora alcança 94%, de acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa é a questão que a gente traz aqui para você. Em relação à qualidade de lavouras. A qualidade de lavouras dos Estados Unidos pioraram 5 pontos percentuais. Para se ter uma ideia, o número que eu vou mostrar agora, já te adianto, aquelas que estão em boas condições estão em 62%. Ano passado, na mesma data, eram 72%. Então, houve uma piora, tanto na semana, que estava de uma semana para outra, ele recua de 67 para 62 e são 10 pontos percentuais quando comparamos de um ano para outro. Veja só então como é que estão a qualidade das lavouras de soja norte-americanas, em condições ruins e muito ruins, 8%. Nas condições médias, 30%. Boas ou excelentes, 62%, de acordo com os números apresentados nesta última segunda-feira, ao final da tarde. Bom, esses dados que eu acabei de mostrar, claro, eles são altistas, ou deveriam ser altistas para a soja, deveria impulsionar a soja em Chicago para números superiores. Entretanto, como eu já disse, os dados de embarques foram muito ruins. Sendo muito ruins, o mercado ressentiu e continuava operando em queda. Com exceção do mais curto prazo, todas as posições caíam durante todo o dia de hoje. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Nós temos a posição de mais curto prazo estável, a 14 dólares e 73 centes o bushel. Temos aqui a condição em relação à posição de agosto, a 14 dólares 32 centes mais 4 por bushel, é a condição que nós temos agora para a posição de agosto, perde agora 0,65% de queda na posição de agosto. Setembro, 13 dólares 90 centes mais 4 bushel, com queda de mais de 1% e também caindo mais de 1% a posição de novembro, a 13 dólares 76 centes mais 2 o bushel, caindo aí já 1,3% a posição de novembro, portanto, quedas fortes neste momento, principalmente aquelas posições que precificam a nova safra norte-americana, têm quedas mais expressivas. Vamos saber como é que está o dólar, porque isso que eu mostrei agora com soja em Chicago afeta aí as posições, os negócios com soja aqui no Brasil. Neste momento o dólar sobe, vem para R$ 5,08 mais 5, uma alta momentânea de 0,29% para a moeda norte-americana na referência do câmbio comercial. Para falar a respeito de dólar, de mercado também, o que vem influenciando os negócios, principalmente com a moeda norte-americana, que acaba impactando diretamente todas as commodities produzidas. Eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, hoje o mercado opera à espera do que será decidido amanhã pelo Conselho de Política Monetária do nosso Banco Central. A expectativa é de que haja mais uma alta na taxa básica de juros, na chamada taxa Selic, e que subiria aí para a faixa de 4,25% ao ano. Isso poderia promover, a princípio, o retorno, a chegada de dólares do exterior, o que levaria o dólar a se aproximar ainda mais de R$ 5,00 ou até operar daqui a pouco abaixo de R$ 5,00. Mas não é o que está ocorrendo, não. Hoje o dólar já passou de R$ 5,10, valor mais alto do dia. Neste momento sobe de novo, sobe 0,31%, e a expectativa é que continue até o final do dia com esse movimento de alta que nós estamos vendo agora. Por que isso ocorre, Há também amanhã a expectativa de anúncio de novas taxas de juros lá nos Estados Unidos, A reunião do equivalente ao Conselho de Política Monetária daqui, do nosso Banco Central, o equivalente lá nos Estados Unidos, no Federal Reserve. Bom, as definições sobre a política monetária nos Estados Unidos também devem influenciar na cotação do dólar. O mercado ainda trabalha. Quando eu falo mercado, eu falo os operadores do mercado de câmbio, os investidores que trabalham com câmbio, esperam ainda uma continuidade nessa baixa do dólar para os próximos meses, até para as próximas semanas, Mas ainda não mudaram drasticamente as perspectivas para o final do ano. O dólar deve chegar no final do ano ainda, segundo os analistas de mercado de câmbio,
perto de R$ 5,30 ou um pouco abaixo disso. No entanto, já há algumas mudanças, né, que indicam que o dólar pode se aproximar lá na frente de valores mais baixos, aliás, bem próximos deste que nós estamos vendo agora. Câmbio é muito sensível, qualquer fator altera o comportamento do câmbio. Agora, há uma preocupação muito grande no mercado brasileiro com os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas, a atual crise hídrica que provocou aí uma baixa nos reservatórios e isso vai impactar o preço da energia elétrica no segundo semestre deste ano e os efeitos podem se estender até o ano que vem. É o que lembram alguns analistas de mercado. Mas um recado importante veio do governo. Medidas como mudança nas vazões dos reservatórios das hidrelétricas. E mais, o uso de energia termoelétrica devem permitir que o Brasil passe por essa crise hídrica de forma segura, afastando aí riscos de desabastecimento de eletricidade, é o que disse nesta terça-feira o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Sioc. Ele disse isso na Câmara dos Deputados agora há pouco. Segundo ele, a situação é preocupante sim, há uma crise hídrica no país, mas ela já foi identificada e várias medidas estão sendo tomadas. Segundo ele, com essas ações, garantimos que chegaremos ao final do ano com energia e potência necessárias para o consumo da sociedade brasileira. Ele afirmou isso durante uma audiência pública, na Câmara dos Deputados. Portanto, é um posicionamento oficial do controlador geral, né, do Sistema Nacional Elétrico, ou seja, da ONS, né, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Isso tranquiliza o mercado? Tranquiliza, mas não deixa de ainda restar preocupações com o fornecimento de energia elétrica. A crise hídrica pode causar problemas, sim, mais adiante, inclusive impedindo aí uma forte recuperação da economia brasileira. É isso que os operadores de mercado, tanto no mercado de ações como no mercado de câmbio, observam neste momento. De olho na informação, vamos ter muita variação ainda daqui para lá por conta dessa crise hídrica. Fabiano? Tá certo, Puga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Essa questão de uma crise hídrica que pode ou impacta diretamente o fornecimento de energia elétrica, é importante lembrar que não é algo novo, isso já existe há muito tempo no Brasil. Alguns de nós aqui eram crianças, né? Eu lembro razoavelmente, governo Fernando Henrique, aconteceu tal coisa, nós tivemos apagões pelo Brasil e de lá para cá os governos vieram se sucedendo, inclusive com o próprio Fernando Henrique, e não trouxeram, né, soluções para este tipo de situação, de cenário, para lidar quando não chove o suficiente para encher essas hidrelétricas. Pode afetar a economia, mas temos algumas ações que começam a ser tomadas para se evitar esse cenário. O problema é que elas costumam ser caras. Voltamos a falar a respeito da questão da soja, principalmente o início do vazio sanitário em alguns estados brasileiros. Eu destacava há pouco com o técnico do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o estado do Mato Grosso. E agora sim eu tenho o prazer de conversar com Daniel Ingold, diretor-presidente do IAGRO do Mato Grosso do Sul, que é a Agência de Defesa Sanitária do Estado. Daniel, obrigado pela participação, por estar conosco aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Mato Grosso do Sul começa hoje, portanto, o vazio sanitário da soja. Como é que esse trabalho será realizado no estado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer a gente poder estar falando aqui, falando do nosso trabalho, da nossa realidade, e é importante a gente estar divulgando ao máximo. Hoje começa o vazio sanitário aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Eu costumo falar que o vazio sanitário é o início da próxima safra. Um vazio sanitário bem feito, um dos resultados positivos é uma safra muito positiva no ano que vem, no ano que entra, o ano agrícola. Então é importante levar muito a sério esse trabalho. A IAGRO, ela está preparada hoje, utilizando, vamos dizer, os recursos mais acessíveis, como imagens, com uma parte de inteligência muito mais bem estruturada que anos anteriores, e ela está preparada para seguir esse caminho e trabalhar com eficiência. Todos sabem que nós temos um problema, vamos dizer, a nível de recursos humanos, então esses recursos, o que nós temos hoje, tem que ser otimizados.
Então, nós trabalhamos com o auxílio, vamos dizer, também da ProSoja, enfim, de todos, para a gente trabalhar numa fiscalização bem ativa e bem direcionada, ela é cirúrgica, ela vai em determinados pontos já pré-estabelecidos. Então, nós acreditamos que nós vamos ter bons resultados em relação a isso e, principalmente, a consciência do agricultor no entendimento da importância do vazio sanitário para a próxima safra. Daniel, só para que a gente encerre a nossa entrevista, no último ano nós tivemos focos de ferrugem asiática no estado do Mato Grosso do Sul. Os números têm caído no decorrer dos anos com o vazio sanitário sendo aplicado e com as fiscalizações que são feitas? Ele tem caído, não assim, vamos dizer, em números absolutos. O que tem acontecido no estado do Mato Grosso do Sul, a área tem aumentado ano a ano, nós temos um aumento de área de produção de soja. Então, é natural que tem pessoas, às vezes, que estão ali meio desavisadas, enfim, tem um trabalho mais ativo nesses produtores que estão entrando na atividade. Hoje nós temos em torno de 3,5 milhões de hectares de soja plantados. Isso, o ano passado, aumentamos quase 400 mil hectares. Então, ele tem reduzido, nós temos trabalhado, vamos dizer, essa parte que nos cabe, que é a defesa vegetal, e lembrar que, quer dizer, em caso, vamos dizer, daquela planta, o vazio, vamos dizer, tem várias classificações. Tem o replantio, se a pessoa replantar, essa é uma notificação que é em torno de 1.000 fermes, são 1.000 fermes, né? E é uma infração gravíssima. E tem a planta tiguera que, se a pessoa tiver essa planta, uma planta involuntária, ele acaba sendo multado, vamos dizer, de um valor de torno de 200 ufermes. Então, é importante lembrar, os resultados têm se mostrado positivos, a profissionalização e a forma de entender esse vazio sanitário por parte do produtor e da sociedade no sentido geral, sempre foi muito positivo. Tá certo, Daniel Ingold, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, desejo uma boa tarde a você e um grande abraço a toda a equipe do Iagro. Muito obrigado e estamos juntos aí, estamos aqui trabalhando até o dia 15/9 nesse vazio sanitário. Um abraço, obrigado. Obrigado, tá aí vazio sanitário iniciando em diversos estados produtores de soja. Tivemos na última semana, no dia 10, o início no estado do Paraná. Hoje nós temos outros estados, destaque aqui do Agricultura BR, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Falamos algo agora que é extremamente importante, tão importante quanto a previsão do tempo. Há pouco, você via o Walter Pulga Júnior ao vivo falando a respeito da crise hídrica que pode trazer um sério problema, um risco para abastecimento elétrico aqui no Brasil. Esse risco existe, não tem o que fazer. E temos também outras questões que a chuva impacta a produção agropecuária, mas a quantidade de água no solo também. E aí nós perguntamos para a Renata Ferreira e para a equipe da Somar Meteorologia como é que estão os níveis de água no solo. E Renata Ferreira agora participa conosco e responde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. A chuva tem sido frequente no sul do país, né? E isso tem feito com que os índices de água no solo atingissem valores bem expressivos nos 3 estados da região, além de Mato Grosso do Sul e parte do estado de São Paulo. No Centro-Sul, por exemplo, atualmente os estados encontram-se com umidade acima de 50%. Boa notícia aí para o trigo que está em fase de plantio. Só no Triângulo Mineiro está com solo seco e índices abaixo dos 20%. No início do plantio do milho segunda safra, Fabiano, os índices de água no solo estavam aí em boas condições. Em meados de fevereiro, os valores estavam por volta de 40%, 50%. No entanto, a falta de chuva entre os meses de março e também abril foi o grande problema da safra, né? No norte do Paraná, a disponibilidade hídrica é boa neste momento. E olha só, devemos ter ainda alguns eventos de chuva nos próximos 15 dias, especialmente entre os dias 18 e 19 de junho e também por volta do dia 25. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, também temos boas condições de água no solo. E a partir do dia 18, a chuva retorna para a região com acumulados bem significativos, chegando a 21 milímetros. Já em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o solo encontra-se em baixas condições hídricas e não deve chover de forma significativa nos próximos 15 dias.
No decorrer dos próximos 5 dias, uma frente fria passa bem afastada no oceano e leva a umidade aqui para o estado do Paraná, com chance de chuva isolada, especialmente entre amanhã e quinta-feira. Na última semana do mês, a chuva se espalha por todos os estados aqui do sul e garantem acumulados acima de 40 milímetros. Vamos lá para o sudeste. Por causa do avanço de uma frente fria, há condições de chuva no sul de São Paulo, mas com baixos acumulados. Todas as outras áreas da região seguem aí com tempo mais firme. Essa chuva ganha um pouco mais de intensidade no segundo período. Os acumulados podem ser mais elevados no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Chove também no interior paulista, mas de forma isolada aí, com baixos acumulados. No centro-oeste do Brasil, a condição é bem semelhante, viu? Nos próximos 5 dias, alguma chuva muito isolada pode atingir o sul de Mato Grosso do Sul e também o interior de Goiás. Mas, de uma forma geral, todo o interior do Brasil segue com tempo seco. E nada deve mudar até o dia 28 de junho. Agora, no Nordeste, o cenário também não deve mudar muito nesta semana, viu, Fabiano? A chuva segue bem costeira e todo o interior da região tem tempo firme. Isso é efeito de uma massa de ar seco que atua aí no interior. Os índices de água no solo seguem abaixo dos 20%. No norte do Brasil, a chuva é mais expressiva, em Roraima, também no norte do Amazonas. As outras áreas seguem com pancadas isoladas, com exceção do sul do Pará, Tocantins e também Rondônia, onde não há previsão de chuva nesta semana. É com você, Fabiano. Obrigado, Renata. Olha, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós temos a participação do professor Marcos Fava Neves falando a respeito da produção de grãos, de comércio, de resultados. Você tem ainda as informações do mercado do milho daqui a pouco no programa. Aproveite para entrar em contato conosco através do WhatsApp 67991733737. Eu volto já. E olha, o custo de produção é alto para todos os produtores, seja de grãos, de pecuária. A fato é que os valores estão bastante elevados. Aí nós resolvemos perguntar para o professor Marcos Fava Neves como que os produtores rurais poderiam melhorar as suas margens, a sua rentabilidade, e ele respondeu. Um dos principais, se não o principal objetivo do produtor é produzir com margem, para sobrar alguma coisa do trabalho dele para o patrimônio dele, né? Então, o produtor lida com variáveis que são fora do controle do produtor, que são as questões climáticas, incidência de pragas e doenças, o preço dos produtos, e ele lida com variáveis que estão mais sob o controle dele. Para essas que estão fora do controle, o certo é tentar se prevenir, vender antecipadamente, comprar antecipadamente, ficar de olho nas oportunidades. Para as que estão sob controle do produtor, é aonde você tem que trabalhar para construir espaço para ir bem mesmo numa situação onde o preço não está tão bom. E aí você vai ter que olhar basicamente sempre a sua condição financeira, ter cuidado com o endividamento, ficar melhor antes de ficar maior, que é o que eu sempre prego nas minhas apresentações, olhar bem a questão da lavoura, gerir por metro quadrado e não mais por hectare, usar o que tiver de tecnologia disponível. E a terceira parte é cuidar muito bem do teu custo de produção, ter a informação, medir tudo, motivar o seu time, compartilhar resultados, trabalhar de forma integrada. Então é isso, o produtor tem que construir margens. E por aqui falamos de milho, começando pelo cenário internacional, porque nesta última terça-feira tivemos divulgação de relatórios do Departamento de Agricultura norte-americano. Um deles, o de acompanhamento de lavouras, eu mostro agora. Os Estados Unidos já haviam concluído a sua semeadura de milho há mais de uma semana. E aí tivemos o relatório apresentado nesta última segunda-feira e os dados apresentam que até domingo houve queda na qualidade das lavouras. Aquelas que são consideradas em boas ou excelentes condições recuaram 4 pontos percentuais, ficando agora em 68% da área de trabalho nos Estados Unidos. E é o que eu mostro agora, você acompanha comigo como é que vem
a qualidade das lavouras norte-americanas é o que nós trazemos aqui na tela. Ruins e muito ruins, 5%. Em médias condições, 27%. Já em boas e excelentes condições, 68%, perdeu 4 pontos percentuais frente à semana anterior. Um ano antes, a parcela era de 71% e esse dado é importante, né? 71% ano passado, 68% neste momento. Perda de 4 pontos percentuais, as lavouras norte-americanas vão ressentindo aí da questão climática que afeta as áreas produtoras dos Estados Unidos. O outro relatório que eu estava citando é aquele de embarques. E o embarque nos Estados Unidos, tanto para a soja, que eu já comentava hoje, quanto para o milho, não foram lá aquelas coisas. E isso foi um fator limitante para uma recuperação. Lá para a soja e para milho também vinha sendo. Vamos saber agora se milho sobe, se desce agora em Chicago. Temos queda, realmente foi bastante limitante, inclusive continua apontando recuo aqui para milho na Bolsa de Chicago. Julho, 6 dólares e 53 centos o bushel. Setembro, 5 dólares e 82 centos mais 4. Olha que a posição de julho perde quase 1%, enquanto neste momento nós temos a posição de setembro perdendo 2,6%. Dezembro também perde muito, mais de 2%, vindo para 5 dólares e 64 centos mais 2 o bushel. Temos aqui também a posição de março, 5 dólares e 71 centos o bushel. Dezembro e março perdendo quase 3%, para ser mais exato, né? Quase 3% de queda aí nas posições mais longas com milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. A seguir, na Agricultura BR, você tem informações do mercado do café. Vamos saber como é que vem o mercado futuro, mercado físico. Comercialização está bem travada, o produtor sabe disso muito bem. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E o assunto é café por aqui no Agricultura BR. Vamos saber primeiramente do café arábica. Nós temos uma movimentação aqui no Brasil, eu estava olhando alguns grupos de cafeicultores há pouco e o que eu estava mostrando ali, o que estavam me mostrando, me contando, é que o mercado vem meio travado. O produtor espera por preços melhores e você acompanha comigo agora como é que vem os negócios. A referência em Nova York para o arábica e nós temos nova queda, né? Por isso que está tudo parado. Posição de julho, 1 dólar, 51 centos mais 95 a libra peso. Setembro, 1 dólar, 53 centos mais 90. Dezembro, 1 dólar, 56 centos mais 90 libra peso. E março, 1 dólar, 59 centos mais 45 libra peso. Hoje queda acima de 2 pontos em Nova York para o arábica, travando o mercado. Destacamos agora o café robusta aqui no Agricultura BR, negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólares, referência para o conilon aqui no Brasil. O robusta também vinha acumulando quedas e hoje nós temos alguma recuperação para café robusta negociado na Bolsa Londrina. A posição de julho agora vem com 1.577 dólares a tonelada, uma alta de 0,51%. Setembro com elevação de 0,43% a 1.603 dólares. Novembro, 1.625 dólares a tonelada, com alta de 0,55%. Enquanto que a posição de janeiro vem com 1.636 dólares, também em recuperação, com 0,30% de alta. A seguir no Agricultura BR, voltamos a tratar do assunto marco temporal em relação às invasões promovidas por indígenas no Brasil e por que esse marco temporal é tão importante. A gente vai continuar trazendo esse assunto no Agricultura BR
praticamente de maneira diária, e daqui a pouco você tem mais informações a respeito deste tema, o que está sendo discutido no STF. Daqui a pouco estou de volta também trazendo informações de mercado. Eu volto já. E no primeiro quadrimestre do ano, a geração de empregos na agropecuária teve o melhor resultado dos últimos 10 anos. Alguns setores, como cana-de-açúcar, café e pecuária, foram os grandes destaques, e este é o assunto desta entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Felipe Serigati, da FGV Agro, um prazer sempre falar com você e hoje para falar sobre os empregos aí gerados no campo. Primeiro quadrimestre melhor dos últimos 10 anos. A que se deve isso? Só safra recorde ou tem algum outro tempero? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Boi. Muito obrigado, Sara. Deixa eu cumprimentar todos os nossos colegas do canal do Boi. Então, Sara, a gente tem diversos elementos aí que surpreenderam positivamente as nossas expectativas, por exemplo, lá no início do ano. A safra recorde é importante, sem dúvida alguma, mas não é apenas isso, né? Vamos lembrar que, por mais que a gente tenha tido ali uma safra recorde, notadamente na parte de grãos, o fato é, as expectativas do pessoal no início da safra era que, a situação vai ser favorável. Vamos lembrar que para diversos produtos, nós estamos operando com preços em reais em patamares bastante altos, o que gerou expectativa de maior retorno, e a gente já viu isso acontecendo diversas vezes. O produtor, se ele tem expectativa de um retorno maior, ele investe em tecnologia, ele, na medida do possível, adquire insumos de produção de melhor qualidade, o que gera retorno maior. Isso também acaba se refletindo em aumento do número de postos de trabalho. Só que ainda assim, eu quero só ressaltar um detalhe aqui. Gente, esses números super bonitinhos, mas eles subestimam o que efetivamente aconteceu. Por que subestimam? Porque esses números do CAGED tratam apenas do mercado formal do mercado de trabalho, lado formal do mercado de trabalho. Não tem os informais aqui dentro. Não tem, por exemplo, aquele exército de conta própria que atua sem o seu CNPJ. E uma fração do mercado de trabalho no universo agro, infelizmente, ainda não está formalizada. De qualquer forma, foi um emprego adicional que gerou. Além disso, um outro fator que subestima esse número é que o CAGED está olhando apenas para as atividades agropecuárias. Nesses números, não tem o efeito multiplicador, ou seja, todo aquele esforço de trabalho no setor de serviços, por exemplo, que foram gerados justamente porque o agro conseguiu gerar esse esforço de trabalho, gerou renda, conseguiu produzir e dinamizou as economias onde ele está localizado. Perfeito, que explicação boa, hein, Felipe? E além disso, né, a própria CNA, Confederação da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destaca aí alguns dos setores que mais empregaram e entre eles alguns que estão aqui no estado de São Paulo também, cana-de-açúcar e café. Esses setores eles devem se manter assim no que diz respeito aos empregos no agronegócio, você acredita? Então, vamos aqui ter mais cautela, principalmente com esses dois setores, né? Se olhando para o retrovisor a situação foi até que favorável para ambos os setores, olhando para frente, em termos de receita, provavelmente esses dois setores vão ali ter um ano razoável. Mas em termos de produção, ambos os setores estão passando ali por probleminhas ou sentindo os impactos dessa seca mais forte que nós passamos principalmente ao longo aqui do segundo trimestre. O quanto que isso vai conseguir sustentar em termos de pós-trabalho mais adiante, isso está em aberto. Mas, de fato, olhando para trás aquilo que foi gerado, foi uma boa notícia, sem dúvida alguma. Perfeito, Felipe. E em relação aos empregos, né, de um modo geral, a gente conseguiu ver durante o mês de abril mais de 120 mil novos postos de empregos formais, né, como você bem colocou lá no início, mas o desemprego geral ainda no Brasil ele é muito intenso e claro que resultado também da pandemia, né, que ainda continua, né, como você colocou antes na entrevista, sendo um meteoro com efeitos realmente catastróficos, né? Exatamente. Então, caiu, adoro essa expressão, né, por mais que ele esteja tratando de algo ruim, caiu um meteoro na economia brasileira, mas não só na economia brasileira, no mundo. Gente, para nós fazermos esse processo de reconstrução, não é do dia para a noite.
as notícias que nós tivemos ao longo de 2021, elas foram boas. Aqui do meu lado, acima das minhas expectativas, eu estava mais pessimista. Por exemplo, nós estamos falando só do mercado formal mensurado pelo CAGED. No acumulado de janeiro até abril, nós estamos falando de quase que 1 milhão de postos de trabalho gerados. Postos de trabalho formais. Gente, não é pouca coisa isso daí, principalmente se nós considerarmos o contexto. Um reflexo disso é que o primeiro trimestre, contrário às expectativas do mercado, a economia brasileira cresceu e cresceu razoavelmente bem. Estamos falando de um crescimento de 1,2%. Gente, dado o contexto, não é pouca coisa. Já estamos respirando aliviados? Infelizmente não. De um lado, a paulada dada pela pandemia foi muito forte. Nós perdemos muitos postos de trabalho, nós perdemos muitas empresas, muitos empregadores. Como se não bastasse, e talvez essa seja a notícia mais desafiadora para nós, para a economia mais lá na frente, é que, infelizmente, uma fração dos postos de trabalho que nós perdemos durante a pandemia não vão voltar. Isso é um detalhe que vale a pena a gente ressaltar como mérito para o universo agro. Porque diversas inovações que estão chegando agora em outros segmentos, notadamente do setor de serviços, o agro já tinha iniciado esse processo antes da pandemia. Então, do lado de cá, surpreende a magnitude do lucro. Então, nós estamos falando acumulado do ano, o agro gerando 72 mil postos de trabalho formais. Mas que o agro ia ter um número positivo, isso não deve ser surpresa para ninguém. Entendido, Felipe Serigati. Mais uma vez, muito obrigada pela sua explicação, esclarecimentos e, como sempre, pela sua participação e disponibilidade de falar aqui conosco. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Sara. Um grande abraço a todos. Outro para você. Esse foi, então, Felipe Serigati, da FGV Agro. De São Paulo, Sara Kirchhoff. E olha, nesta última segunda-feira eu trazia uma entrevista ao vivo com a advogada Luana Ruiz, falando sobre as questões ligadas à invasão de terras promovidas por indígenas no Brasil, ao STF, ao voto de Edson Fachin, aquele voto absurdo, né, de certo modo até desrespeitoso com quem produz em todo o Brasil, mas foi o voto do ministro. E também você viu há menos de um ano, acho que foi menos de um ano, uma série de reportagens que mostrava a condição de 150 famílias que foram invadidas por indígenas. A maior parte delas já teve até o processo de reintegração de posse efetivado, só que não consegue executar na terra. E você vai saber agora, na reportagem de Vinícius Souza, como é que vem a situação atual no estado de Mato Grosso do Sul. Acompanhe. Não é de hoje que a zona rural se tornou palco de um dos maiores conflitos no campo, a invasão de terras privadas por indígenas. Há cerca de um ano, nossa equipe de reportagem conheceu de perto a realidade enfrentada por dezenas de produtores. O Nelson e o Giovanni, ambos da região de Dourados, convivem há anos com a ameaça de perderem tudo que construíram durante a vida. Qual é a sensação que vocês sentem de estar aqui há tanto tempo? No caso de vocês, a propriedade já tem quase 100 anos aqui na região e de repente vem essa questão da invasão. Como que vocês lidam com isso? É uma situação de medo, né? De terror. Meu filho, com 13 anos, por conta da direção da escola, já foi recomendado que procurasse psicólogo. A minha mulher em depressão. A gente já teve que sair de casa 2 vezes por recomendação da justiça. Então, total insegurança. Meus animais tive que tirar, colocar em propriedade de vizinho. Então, é prejuízo, tanto emocional, psicológico, como prejuízo material. É uma vida que eu vou te falar para você, que eu não desejo para ninguém. Durante toda essa minha história, né? Eu tô com 58 anos. Eu nunca passei por uma situação tão difícil como eu tenho passado.
Há mais de 5 anos, a Vanilda também foi vítima do crime de invasão à propriedade rural em Dourados. Mas depois de tanto tempo, as coisas continuam exatamente da mesma maneira. Desde a tua última vinda aqui para fazer reportagem com nós há mais ou menos um ano e pouquinho, eu vou te passar o que ainda, estamos vivenciando na divisa com as duas maiores aldeias urbanas do Brasil, a aldeia Jaguapiru e a aldeia Bororó. Bom, como você bem sabe, você viu na época que você esteve aqui junto com o Gadiel Chaparro, o clima é tenso, segurança jurídica não temos, tampouco a pública. Os produtores seguem vivendo ainda, com seguranças, privados para poder manter a tua propriedade privada, protegida dos invasores e malfeitores. A grande tristeza e preocupação dos produtores é o gasto, fora os custos que tem com a sua propriedade, o custo de manter um vigilante, privado para poder proteger e manter a tua posse diária é muito alto, nós sabemos. E desde que vocês estiveram aqui, pouco ou nada mudou. A melhor forma de resolver o problema seria a adoção do marco temporal. O marco temporal prevê que os indígenas que não estavam nas terras até a data em que a Constituição foi promulgada, no dia 5 de outubro de 1988, não têm direito a elas. Na sexta-feira, dia 11, o STF começou o julgamento do marco temporal. Porém, depois de um pedido do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento foi interrompido. O julgamento deveria ocorrer entre os dias 11 e 18 de junho. Agora, cabe ao presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Fux, recolocar a pauta no processo. Não existe prazo definido e nem previsão para o retorno do tema à votação da Corte. Após o pedido de destaque, em tese, o julgamento deve ser retomado no formato presencial, que por conta da pandemia está ocorrendo por videoconferência. Dessa maneira, o julgamento passa a ter leitura e apresentação dos votos e sustentações orais em tempo real, e não mais no plenário virtual, em que os votos escritos são inclusos no sistema pelos ministros. Nós entendemos que todos aqueles produtores rurais que detêm títulos de boa-fé, eles devem ser indenizados justamente porque entendemos que esse processo de conflito, ele nasce da ação e da omissão do Estado brasileiro. A ação, a partir do momento em que induziu o processo de colonização em Mato Grosso do Sul, boa parte desses títulos, especialmente na região de Dourados, eles são derivados da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a famosa Marcha para o Oeste, e há vários relatos, relatos inclusive do próprio, da época do SPI, do Serviço de Proteção Índio, em que ele relata que o Estado teria ali desocupado de forma forçada áreas ocupadas por povos indígenas para que houvesse alocação de produtores rurais. O que a gente pede, o que a gente solicita aos nossos parlamentares é que olhem com mais carinho, com mais respeito para o produtor, para o homem do campo, para o detentor do título da terra, e que façam de tudo para que o direito de propriedade seja e permaneça garantido, restabelecido por lei, e que não possamos mais viver em insegurança constante. A gente pede o quê? A gente só pede o direito de propriedade respeitado. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E a situação exige mobilização por parte de todos os produtores rurais do Brasil e proprietários de terra. A situação é muito séria caso fique o voto do ministro Fachin no STF se outros 5 colegas dele, outros 5 ministros, o acompanharem. Porque se mantiverem votos parecidos com aquele, aí sim estaremos numa situação na qual qualquer propriedade rural poderia ser invadida e declarada indígena sem qualquer estudo, sem qualquer processo, sem qualquer tipo de situação que respeite a propriedade, que respeite o produtor. Então, precisa estar extremamente envolvido neste momento o produtor rural até que essa resposta venha da Corte Máxima Brasileira. Nesta próxima quarta-feira, nós devemos ter entrevistados ao vivo falando sobre essa questão. A gente vai continuar trazendo esse destaque para você, produtor rural brasileiro.
A Agricultura BR agora traz para você as informações a respeito da Coplana, uma cooperativa que traz uma atuação extremamente importante para o produtor rural, principalmente para os seus associados e cooperados. Daqui a pouco eu falo a respeito deste assunto aqui no Agricultura BR, porque antes nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente traz essas informações e também como é que vem o andamento para dólar e soja. E a Coplana foi uma cooperativa criada para apoiar plantadores de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. E hoje é o maior exportador de amendoim do Brasil, inclusive um negócio que ficou melhor do que soja. É o que você vai acompanhar nesta entrevista. Bruno Rangel, agradeço a sua atenção conosco. Vamos falar agora sobre a Coplana, que é a cooperativa que você preside e que tem como destaque assim, a maior exportadora de amendoim do Brasil. Como começou esse trabalho com produtor de cana que acabou fazendo a cooperativa ser uma das maiores na área do amendoim no Brasil? A nossa história ela começou lá em 1963, né, onde produtores de cana-de-açúcar aqui da região de Guariba se juntaram para comprar insumos juntos. Essa foi a concepção da nossa cooperativa. E na medida em que o mercado de cana-de-açúcar ele foi crescendo na nossa região e as tecnologias de cultivo foram melhorando da mesma forma, surgiu num determinado momento a ideia da rotação de culturas, né? Ou seja, tirar uma gramínea e colocar uma leguminosa. E nesse ínterim, o amendoim ele apareceu na nossa região e ele se mostrou uma excelente cultura em rotação com a cana-de-açúcar. Todos os benefícios agronômicos já conhecidos pela maioria dos produtores, mas também a questão da rentabilidade. Então, o local foi ideal para a cultura do amendoim, as regiões, os produtores se adaptaram rapidamente e hoje a gente, como você mesmo disse, hoje nós somos a maior cooperativa do Brasil que exporta amendoim. Bom, é um mercado forte para a Coplana e vocês são exportadores também. O que a Coplana espera este ano? Porque no ano passado, os dados que vocês têm, são 20 mil hectares plantados com amendoim. É muito amendoim, com certeza, né? Esses dados que você passou foram os dados da última safra, que nós terminamos aí há 15 dias atrás. Foi um ano até surpreendente, porque nós tivemos um problema sério com chuva na nossa região, mas o amendoim ele é muito rústico e ele respondeu bem àquelas chuvas que porventura caíram nesse período, né? Então, realmente é esse o número, né? Em torno aí de 3 milhões e 200, 3 milhões e 300 mil sacas que vão ser beneficiadas durante o ano e provavelmente 50%, 55% desse amendoim será exportado. Bom, vocês processam também amendoim ou apenas fazem a coleta, a separação e o encaminhamento do produto bruto? O nosso trabalho aqui, Walter, o que ele é? A gente começa desde do fomento ao plantio, né, quando a gente fornece a semente para o produtor e também todos os insumos até a colheita. Assim que o amendoim ele é colhido, ele vem para a nossa unidade, que fica na cidade de Jabuticabal, e lá ele é beneficiado. O que a gente faz? A gente recebe, seca, limpa, seca e armazena. A partir daí, a gente tira ele da casca e faz a comercialização, né? Seja para o mercado interno, seja para o mercado externo. Agora, para a exportação, ele vai para o mercado externo com perspectiva de crescimento. A demanda por amendoim no mundo é grande? Há espaço para o Brasil? Sim, ela vem crescendo pelo menos nos últimos 5 anos, ela cresceu bastante. Muitas empresas no Brasil estão aptas hoje a fazer exportação de amendoim. Os mercados, principalmente Rússia e Argélia, cresceram bastante nesses últimos anos. E não só a Europa, que tradicionalmente era o nosso maior cliente, né, vamos dizer assim. Então existe espaço, o mercado é promissor,
O câmbio esse ano, como outras commodities, também favoreceu bastante a questão dos preços. E o que tem trazido, né, que o que a gente sempre fala aqui na nossa cooperativa, ela tem que fazer sentido para o produtor. Então, ela tem trazido, o negócio amendoim tem trazido rentabilidade para o produtor. Nós temos tido aí preços muito bons para a soja e boa parte do trabalho de vocês também de reposição e de cultura de rotação é com soja. Soja tem dado lucro, né? Há um investimento muito grande em soja. Amendoim é melhor do que soja? Se a gente pensar na questão do resultado, né, o resultado do amendoim ele é melhor que o resultado da soja. E é bom a gente lembrar também, Walter, que nós estamos numa região tradicionalmente de cana-de-açúcar. E nos últimos 5 anos, isso aí sem sombra de dúvidas, o negócio amendoim e o negócio soja, ele foi muito mais lucrativo do que o negócio cana-de-açúcar. Né? Ou seja, a cultura em rotação, ela tem se mostrado um negócio, se a gente pensar em negócio, melhor do que a cana-de-açúcar, visto que a cana, a gente tem um problema sério aí de precificação relacionado ao consecana, mas as culturas de rotação têm se mostrado muito mais lucrativas para o produtor. Bom, de olho no mercado do amendoim, qual é a perspectiva de crescimento? Porque São Paulo responde por 93% de todo amendoim produzido no Brasil. Esse mercado cresce só lá fora ou cresce aqui também? O que a gente sempre lembra, Walter, é que o Brasil está vivendo um momento de crise, né? Então, não só pela pandemia, mas toda a crise econômica fiscal que a gente tem. Então, a gente sempre acha que quando isso for resolvido, o consumidor ele vai ter mais condições de adquirir produtos como amendoim, por exemplo, que é um produto que ele não faz parte da cesta básica, mas que ele entra em determinados momentos, seja numa festa, seja num doce, seja numa festa junina, enfim. Então, o mercado ele é promissor no Brasil e fora do Brasil, né? O Brasil hoje ele é um produtor de amendoim de excelente qualidade, né? Ou seja, o amendoim produzido aqui ele atende os mercados consumidores mais exigentes. Diferente de outros países, por exemplo, a Ásia. A Ásia é o maior produtor de amendoim, mas o amendoim que é produzido lá, ele não tem tanta qualidade quanto o nosso. Então, o Brasil vai se posicionar muito bem no mercado. As empresas estão se organizando para que a gente possa mostrar essa qualidade do amendoim. O governo tem nos ajudado bastante, o Ministério da Agricultura também é um parceiro muito grande do amendoim. A gente tem uma cadeia de discussões, de negociações, né, que é a nossa Câmara Setorial, que vem discutindo muito a questão da qualidade. Então, o mercado cresce, vai crescer, e eu acredito que o Brasil vai ser protagonista no amendoim no mundo. Bom, você acaba de ouvir Bruno Rangel, presidente da Coplana, cooperativa que se destaca hoje na exportação de amendoim do Brasil para o mundo, e amendoim de qualidade. Agradeço mais uma vez a entrevista de Bruno Rangel, Walter Puga Júnior de São Paulo. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço. Hoje tem leilão à tarde aqui pelo canal do Boi, então faça bons negócios. A todos um grande abraço e até amanhã.